Oi, lindíssimos e lindíssimas! Vamos aqui continuar as nossas aulinhas sobre as citações e referências. Na verdade, sobre citações eu já falei nessa dupla, né? Nessas duas aulas que eu tô fazendo para falar sobre esse assunto, né? Eu já falei na primeira aulinha. E agora nós vamos falar então de referência, tá? Referências. Por quê? No seu texto você deve ter utilizado aí para escrever o seu artigo, a sua monografia, a sua dissertação, enfim, né? Vamos imaginar que você tenha lá usado 10 livros para escrever como sustentação teórica para o seu artigo. Então você tirou, né, desses 10 livros, você tirou algumas citações para dar sustentação para o seu texto. Então agora você tem que registrar todos os livros, artigos que você utilizou para dar sustentação para o seu texto. E como é que nós fazemos isso? É o que veremos agora. Então, primeiro eu quero que vocês entendam quais são os elementos básicos para você montar uma referência, tá? Então, vamos lá. Ali do ladinho vai aparecer autor, título e subtítulo, se houver um subtítulo, né? Edição, também caso exista, geralmente quando é a primeira não aparece, né? Não aparece edição. Local, editora, o ano de publicação. Esses são os elementos básicos para você montar uma referência, tá, pessoal? Lembrando que geralmente boa parte dessa referência aparece na ficha catalográfica, que está atrás da folha de rosto do livro, geralmente, tá? Existem edições diferentes, tá? Eu falei, por exemplo, que não aparece primeira edição, em alguns não aparece primeira edição, outros aparecem, existem várias diferenças aí nesse sentido, tá? Mas esses são os elementos fundamentais para você montar uma referência, tá? Então, eu vou trabalhar com vocês hoje referência de livro, tá? E de artigo na internet. Então, como é que você faz? Olha só. Para você fazer uma referência de um livro, eu quero que vocês observem essa que eu vou colocar aqui do lado, tá? Eu vou ler aqui e vai aparecendo aí. Feitosa em caixa alta, então a gente sempre coloca o sobrenome do autor, do escritor em caixa alta, vírgula, e aí sim vem os primeiros nomes, tá, pessoal, do autor. Dependendo da instituição, né, usa-se também as iniciais apenas desses escritores, tá, pessoal? Então aqui eu optei por escrever todos, ou seja, Feitosa, vírgula, Vera Cristina, aí você coloca um ponto, depois você coloca o nome do livro destacado. Geralmente ele está destacado em negrito, como tá aí, ó, redação de textos científicos. Ponto. Aí você coloca a edição, nesse caso tem edição, 7ª, poderia não ter, se fosse a primeira e a editora optasse, né, por não usar o primeiro aí, tá? Editora Campinas, né, que é a edição, o local São Paulo, perdão, a cidade Campinas, São Paulo, 2 pontos, a editora, que é a Papiros, vírgula, 2003, que é o nome, o ano, né, em que a obra foi publicada. Lembrando que eu tô tomando aqui como exemplo um texto que eu já usei, né, e que é sempre bom, quanto mais atualizada for a edição que você está utilizando para sua obra, melhor, tá? Para o seu texto, melhor, ok? Então, é assim basicamente que você faz a edição, aliás, o registro, tá, pessoal, da obra que você está utilizando. O prof tá escorregando um pouquinho na língua, aqui enrolando, mas é o cansaço do dia. Vamos para a próxima, tá, pessoal? A próxima é quando você quer registrar um artigo que está na internet, tá? De um bom periódico, né? De uma revista científica, tá? Então, olha só. Você coloca Gualberto, nesse momento aqui, coloca as iniciais do nome, aí vocês percebem que nesse exemplo que eu mostrei para vocês, eu tenho 3 autores, tá? Então, eles são colocados entre ponto e vírgula, e as iniciais dos nomes estão grafadas em maiúsculo ali, não tem todo o nome, até por uma questão de ocupar espaço mesmo, né? Depois vem o nome do artigo, ó, resistência e tolerância a impacto transversal de baixa energia de um laminado híbrido metal-fibra, tá? Então, esse é o nome do artigo e embaixo você coloca disponível, aí você coloca o endereço,
tá? Da página e o acesso. É um jeito simples de se fazer. Agora, vamos imaginar que não tenha autor, que esse artigo esteja num periódico, numa revista científica. Em revista científica é mais difícil, que geralmente vai o autor. Mas em alguns sites, algumas páginas interessantes, você acha bons textos e o texto é atribuído à página, né? Ou ao blog, e não exatamente a uma pessoa. Então, como é que você faz? Olha só, você coloca o texto, o título do texto em negrito, tá? Aí aparece revista matéria, que é a revista onde está, o volume, tá? O número e o ano em que foi publicado. Aí embaixo você coloca novamente disponível e a data do acesso que você está fazendo. Lembrando sempre que é melhor, quanto mais atualizada for a sua bibliografia, forem as suas referências, melhor para o seu trabalho, tá certo, pessoal? Lógico que existem livros que são atemporais, né? Se você for falar da Poética de Aristóteles, né, ou do Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, você não vai precisar, obviamente, atualização dessas obras, tá? Mas as obras que pedem atualização e são atualizadas, é sempre melhor, tá certo? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês agora, nesse momento. É uma ajuda mesmo que eu pretendia dar. Existem, volto a destacar aqui para vocês, falar sobre isso é até um risco, porque existem pequenas, mas muitas diferenças, né, entre uma editora e outra, entre uma instituição e outra, entre uma faculdade e outra, né? Então, essas diferenças existem, porque cada faculdade acaba fazendo o seu manual de normas para apresentação de trabalhos acadêmicos e científicos. Então, pessoal, qual a minha opinião? Isso aqui é um comecinho para vocês aprenderem, né? Se habituarem a escrever dessa maneira, mas sempre veja, se você vai publicar numa revista, a revista tem as suas regras, tá? Tem a normativa para fazer publicação. Leia com atenção, tá? Você vai publicar num congresso, enfim, sempre tem as regras para você fazer a adequação do seu texto, tudo bem? Se você vai apresentar seu trabalho numa faculdade, numa universidade, sempre procure seguir as normas da instituição, tá certo? Isso não é uma coisa assim, não é ponto pacífico, porque existem, volto a citar, essas pequenas diferenças, tá certo, pessoal? Mas espero que o vídeo pelo menos ajude vocês a começar, tá bom? Beijocas da Prof. Se gostou, compartilhe, ajude aí, deixa um gostei aqui no meu like aqui, né, como vocês gostam de falar aí, e inscreva-se no canal, vem ficar comigo, a gente aprende bastante por aqui. Beijocas, tchau!